tarde a todos. É um prazer estar aqui para trazer para vocês esse conteúdo técnico sobre mitigação de riscos e impactos de inundações. Então, nós vamos tratar de um tema super relevante, super atual, que é exatamente como utilizar de tecnologia, como utilizar de soluções digitais para subsidiar o planejamento e a mitigação desse tipo de risco. Aqui junto comigo está a Joyce Della Torre, somos executivas de indústria sênior e líder de sustentabilidade na Autodesk do Brasil, e vamos introduzir esse conteúdo com um breve vídeo e, na sequência, detalhar os cases e potenciais aplicações. The demands on our water resources and pressure on our water infrastructure have never been greater. The combination of rising costs, an aging workforce, deteriorating infrastructure, and impacts of climate change has made the task of managing our finite water resources one of our great present-day challenges, one that requires intelligent planning and operational efficiency. As an expert in water management, the world is looking to you to get this right. And whether the challenge is too much or not enough, Autodesk is here to help you manage every drop with comprehensive technology for all your water infrastructure needs. From stormwater to wastewater networks, treatment plants to distribution systems, asset management to data analytics, we can help reduce risk while delivering reliability, dependability, and performance. Muito bem, então a infraestrutura hídrica, ela enfrenta crescentes pressões globais. Nós estamos em um ponto crítico, principalmente por conta das mudanças climáticas, e as próprias Nações Unidas traz uma previsão de crescimento populacional. Como comentado, a infraestrutura hídrica ela enfrenta crescentes pressões globais, principalmente por conta das mudanças climáticas. Existe uma projeção de crescimento acentuada para os próximos anos, principalmente até o nível de 2050, quando nós teremos mais de 9 bilhões de pessoas no mundo, e naturalmente isso também se desdobra em uma série de novas demandas, principalmente voltadas para disponibilidade de água potável, para infraestrutura do ponto de vista de esgotamento sanitário, do ponto de vista de abastecimento. Essa demanda ela gira em torno de 55% a mais do que nos dias atuais. Então, imaginem um grande desafio que nós temos de trazer, do ponto de vista de qualidade, melhores infraestruturas para as nossas cidades. Outra questão específica diz respeito à própria escassez de água. Então, 5 bilhões de pessoas nos próximos anos podem sofrer por conta dessa escassez. E, por outro lado, também 685 milhões de pessoas elas vão sofrer com o declínio dessa disponibilidade de água potável. Quando aterrissamos no Brasil, a questão da gestão hídrica ela é ainda mais crítica quando falamos de águas pluviais e inundações. Então, segundo o IBGE, cerca de 30% dos 5.570 municípios elas são atingidos por enxurradas ou inundações bruscas e, naturalmente, isso leva a óbitos, leva a problemas do ponto de vista da infraestrutura, necessidade de reconstrução. Então, como tratar desse desafio, como tratar desse problema do ponto de vista, principalmente, da administração pública? Nós sabemos que a transformação natural do ambiente, ela é significativa. Então, estamos falando de supressão vegetal, estamos falando de impermeabilização do solo, canalização de rios. Todos esses fatores acabam se desdobrando em falta de resiliência das cidades para absorver eventos extremos, associados com precipitações, associados com enchentes. Então, do ponto de vista de custo, nos últimos anos isso significou para o Brasil mais de 81 bilhões de reais em perdas nos cofres públicos. Primeiro, para conseguir remediar, ou seja, para as cidades conseguirem reagir a esse tipo de evento, e também para reconstruir, do ponto de vista da infraestrutura, redes mais adequadas para que não extravase, não tenha nenhum tipo de problema associado com essas precipitações. Outra questão é que as inundações elas também afetam as encostas. Então, nós temos uma série de iniciativas hoje, principalmente associadas com o PAC,
né, para trazer estabilização de encostas associadas com o Banco Mundial, associadas com outros órgãos de financiamento, visando principalmente trazer saúde e resiliência para a nossa infraestrutura hídrica. Então, existem mudanças climáticas, isso é natural, que estão impulsionando novos mandatos de sustentabilidade e novas iniciativas de mitigação de riscos dentro do contexto dos municípios e estados. Nesse sentido, né, as tecnologias digitais, as soluções digitais, elas vêm para ajudar na estruturação desses planos de mitigação. Então, nós estamos falando não somente de modelagem da informação da construção, mas também de sistemas de informação geográfica, né, do cadastro dessas redes, do potencial de fazer a gestão desses ativos, para ter uma compreensão real de qual é a capacidade desses municípios de reagir a esses eventos climáticos. Então, na última década, o governo investiu cerca de 28 bilhões de reais nesse tipo de iniciativa e, com o novo PAC, irá investir mais 1,7 bi para conter encostas, para prevenir desastres associados com as inundações. E onde a Autodesk se posiciona, né? Atualmente, a Autodesk está investindo para poder fornecer para vocês soluções completas dentro do ciclo de vida de água, né? Para sistemas hídricos mais inteligentes, mais resilientes e mais sustentáveis. Se no passado a Autodesk desenvolvia as tecnologias muito voltada ao desenvolvimento de projetos, né? Desenvolvimento de projetos BIM, incluindo, por exemplo, o Civil 3D, o InfraWork, desde a aquisição da Inovais, há alguns anos, que é uma solução que é muito utilizada para a parte de dimensionamento, modelagem hidráulica, gestão de ativos e gestão operacional. Hoje a gente se posiciona para atuar no ciclo de vida completo da água, tá? Desde soluções voltadas ao desenvolvimento de projeto, construção e gestão desses ativos. E hoje o nosso foco, como a Fernanda comentou, é a simulação de risco de inundação, né? Como prover soluções para vocês que vão ajudar a levar a mitigação de risco a mitigação de inundação para um próximo nível, né? Fornecendo soluções que vão ajudar vocês a estudar realmente como a água se comporta dentro do ambiente, tanto no ambiente natural como no ambiente urbano, para fornecer subsídios para um planejamento urbano mais sustentável, soluções que vão ajudar as cidades terem mais resiliência a todas essas mudanças climáticas que a Fernanda posicionou e fornecer aí uma tratativa para melhor gestão da água, né? E por que isso é importante? Além da questão da adaptação às mudanças climáticas e a questão da expansão urbana, né, que demandam novas infraestruturas, tem também a necessidade de se definir onde alocar melhor os recursos financeiros, né, e onde investir nessas novas infraestruturas, garantindo aí tanto a preparação da cidade para novas emergências, como também garantir aí o atendimento à regulação, conformidade regulatória. Eu vou tirar aqui o retorno. Não consigo. Bom, então, quais são os estágios típicos da simulação de risco de inundação, né? Não basta você simplesmente pegar e fazer uma modelagem e trabalhar aí com modelos de simulação. É importante ter subsídios para fazer uma coleta de dados de condições existentes mais elaborada, trazendo informações sobre o terreno, sobre informações hídricas dos ativos existentes, calibrar e construir esse modelo para a simulação, trazendo aí tanto a questão das informações de projeto, premissas de projeto, como também as premissas de atendimento à parte regulatória. E aí sim, você cria um modelo onde você vai poder simular diversas alternativas de projeto, né, seja para analisar, trazendo aí informações de análise dessas inundações e retroalimentando, analisando esses dados para poder chegar aí numa proposição, numa intervenção mais eficiente.
Aqui, para ilustrar um pouquinho do que a gente está falando, né? Então, além das soluções BIM, que são mais conhecidas por vocês da Autodesk, também hoje a gente tem uma série de soluções que são voltadas à parte da modelagem hidráulica, né? Então, ela vai trabalhar tanto com a modelagem unidirecional, como também a modelagem em duas direções, pensando em malhas mais complexas, onde é necessário fazer aí o estudo da parte hidráulica, né? Aqui, algumas funcionalidades, né, voltadas à parte de colaboração de projetos, visualização, trazer pessoas de fora também para poder estudar o projeto e fazer as análises, e o vínculo disso com toda a parte de gestão de ativos da parte das redes, tanto as redes de saneamento como de esgoto e assim por diante. E aí, como prevenir, né? Como utilizar esse tipo de solução, né, para empregar principalmente em projetos nas quais algum município já sofreu com um evento climático extremo. É o caso, por exemplo, de New Orleans. Então, nós conseguimos utilizar esse tipo de simulação tanto para realimentar o design, né, na rede física, ou seja, o dimensionamento das tubulações, por exemplo, como também fazer uma série de simulações tendo em vista identificar os pontos críticos dessas enchentes dentro de uma zona, dentro de uma poligonal de atuação. Então, em New Orleans, né, como vocês bem conhecem o caso, eles sofreram bastante depois da passagem do furacão Katrina. Então, diversas áreas de New Orleans foram devastadas por enxurradas decorrentes desse evento e, a partir de então, o próprio Departamento de Obras Públicas de New Orleans se colocou à frente para estruturar uma estratégia de mitigação de riscos de novas ocorrências como essa que ocorreu. Contrataram a Stantec e pensaram em uma estrutura, né, na qual a infraestrutura hídrica ela passou a ser mais resiliente, né, a partir de uma solução que desviava as águas superficiais, e essas águas superficiais, então, passaram a alimentar tanques subterrâneos em diversas zonas dessa cidade. Então, o desafio principal de New Orleans é que, primeiro, já é uma cidade que naturalmente está abaixo do nível do mar, então já é mais vulnerável a esse tipo de evento climático, e uma das áreas nas quais eles mais priorizaram a intervenção foi o Ragan Lafitte, né, que com eventos mais brandos já inunda naturalmente. Então, como criar um redirecionamento dessas águas superficiais para esses tanques, e esses tanques, então, eles seriam localizados abaixo dos parques públicos, abaixo das áreas verdes, né, já distribuídas pela cidade. Então, agora, né, um dos parques dessa cidade, apenas um, pode armazenar mais de 2 milhões de galões de chuva abaixo do solo, evitando que esses pontos de inundação eles sejam sistemáticos. Então, se tornou algo muito mais localizado e que a cidade ela consegue absorver, né, tem uma resiliência também para se adaptar a um evento climático mais forte. Um outro exemplo, né, e aí citando um dos nossos clientes, né, a Sondotécnica, que atendeu, né, a favela de Paraisópolis, né, desenvolveu, inclusive em parceria conosco, estudos de cheias em contexto urbano. Então, a gente está falando aqui em um contexto de adensamento populacional, ou seja, existe uma grande dificuldade de, primeiro, você ter essa capacidade de capturar dados de condições existentes, de fato, criar uma representação as-is, e a partir dessa representação as-is, pensar em novas intervenções de projeto, principalmente nesse caso específico, né, que nós sabemos que não existe uma identificação visual clara, né, se o córrego, onde ele começa, onde ele termina, quais são os pontos generalizados de inundação, os pontos críticos que precisam ser tratados por uma nova rede. Então foi pensado um projeto no qual esse córrego, esse rio, ele voltou a ser tratado, e dentro desse design ele passa a ser reincorporado na comunidade, mas com o potencial de nós retirarmos, né, ou ao menos mitigar essa impermeabilização do solo e trazer uma capacidade de recuperação para o sistema. Então, esse sistema, né, utilizando essa tecnologia, né, nós conseguimos validar, né, que a rede ela tem a capacidade de absorver em um evento climático, né, as águas pluviais, por exemplo, e, ao mesmo tempo, né, garantir, né, que não haja uma inundação generalizada dentro de um bairro adensado como esse. Né? Então, o grande desafio é exatamente ter essa capacidade de, primeiro, entender, né, o potencial, a capacidade da rede existente e, na sequência,
né, fazer uma análise, primeiro em termos de solução técnica, depois de custo e prazo, qual é a melhor alternativa e estratégia para uma nova implantação, principalmente no ambiente que já tem, né, uma massa edilícia significativa, densa e que precisa ser considerada. E como pensar na reconstrução, né, quando esses fatos acontecem, né? Aqui é importante a gente sair do método tradicional de tratar a drenagem e começar a pensar em soluções alternativas que são embasadas com base na parte da tecnologia, né? E aqui a gente traz o conceito de SUDES, Sistemas de Drenagem Sustentável, que é basicamente transformar a cidade numa esponja, né? Então, ao invés de trabalhar com grandes reservatórios, grandes bacias, você poder fazer com que toda a cidade colete essa água e trabalhe com a parte da drenagem. Para isso, a gente tem uma série também de soluções tecnológicas hoje que ajudam nesse processo, como, por exemplo, aqui no vídeo, que é uma solução que, através de machine learning, inteligência artificial, ajuda vocês a simular realmente o comportamento da água e ver onde a água vai se acumular, né? Trazendo informações para realmente você poder trabalhar com essas soluções mais sustentáveis, por exemplo, pensar em jardins de chuva, valas, decks, e poder incorporar isso dentro do projeto. E foi isso, por exemplo, que na Escócia foi feito, né, no projeto dos canais da Escócia, junto à Econ, que eles tinham um desafio enorme a ser tratado. Eles tinham toda uma região de canal do século XVIII, que estava degradada, poluída, sem uso, toda a região em volta desses canais estava deteriorada, e eles usaram essa questão de você incorporar realmente o canal dentro de um contexto maior para poder tratar as cheias nesse local. Então, aqui, eles trabalharam com a criação de um gêmeo digital, junto com o sensoriamento, e através desse gêmeo digital eles conseguem fazer a simulação, né, do nível da água, da previsão de chuvas, e eles abrem ou fecham essas comportas, liberando para a navegabilidade do rio ou para poder receber, né, todo esse volume de água. Isso foi muito interessante, que com isso eles conseguiram revitalizar toda uma área que estava degradada, né, uma área de mais de 110 hectares, de terreno que foi liberado para construção de residências, para construção de lajes corporativas. Lajes corporativas, parques lineares, né? Então, aqui é um vídeo que mostra um pouquinho essa intervenção, que é trazer realmente essas soluções de drenagem para o contexto da cidade e trabalhar com esse conceito da cidade toda como uma esponja, né? Então, aqui é bem interessante que ele mostra, né, toda essa parte de paisagismo e áreas de parques que foram incorporadas para tratar para fazer, né, essa tratativa nessa área que estava totalmente degradada e com problemas de inundação. Tá? Então, em resumo, essa ideia que a gente quis trazer, né, hoje a tecnologia ajuda muito a gente a resolver problemas da nossa atualidade, né, a gente sabe a complexidade que a gente tem em relação a tratar todas essas mudanças climáticas, essas novas demandas de expansão urbana. Então, hoje as tecnologias estão aqui para ajudar vocês, né, tanto nas etapas de projeto, a trazer esses dados de contexto, a trazer esses dados de ativo, a fazer essas simulações de inundação, para poder definir a melhor alocação de recursos, fazer um projeto de melhor qualidade, garantir o investimento, trabalhar de forma mais colaborativa, envolvendo diversos players, tanto as agências reguladoras como também todos os que vão ter algum impacto, né, com essas intervenções, para garantir que a cidade em si ela esteja mais adequada para tenha mais resiliência, né, para atender todas essas mudanças climáticas e responder aí todas as mudanças de tecnologia, regulatórias que vêm acontecendo nos últimos tempos. Obrigada a todas e desculpa o pequeno atraso. Obrigada, pessoal.